Muito bom dia, muito bom estar tomando café juntos mais uma vez. E estamos tomando café com Cristo, estamos alegres que vocês estão assistindo o devocional de hoje. E nós vamos tirar nossa leitura hoje em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. E nós estamos falando nesses dias sobre um tema muito importante para todo cristão. Realmente nesses dias há muitas pessoas preocupadas, né, com essa questão desse surto, né, que está fazendo muito estrago nesse mundo. Também há preocupação por parte não somente de saúde, mas também a nossa vida financeira e como vai ser depois que tudo isso passa. Então, como nós vimos essa semana, nesses dias, a palavra de Deus diz que o povo de Deus faz parte da solução. Quando vem o peste sobre a terra, Deus promete: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, na igreja, eu e você e nós podemos realmente salvar o mundo dessa pandemia através de um avivamento espiritual. E nós vimos essa semana que realmente o primeiro passo de um avivamento é reconhecer a necessidade dele. E depois nós vimos alguns sinais, tirando da palavra aviva. Então, cada letra realmente nos ensina de um sinal de um avivamento espiritual. O primeiro sinal é arrependimento, quando a pessoa reconhece que tem distanciado do Senhor e venha e volte ao Senhor com um coração arrependido. Também, segundo, é a letra V, que fala sobre valorize Cristo. Então, a pessoa começa a valorizar o seu relacionamento com Deus e as coisas de Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus, aquelas coisas que Deus valorize o culto ao Senhor. E daí, às vezes, tem outras coisas que tomam esse lugar em nossas vidas. Agora, nós estamos em casa, nós temos esse tempo de focar no Senhor. Mas também, a terceira letra, nós vimos que é a letra I, né, que fala sobre intercessão. Então, todo avivamento verdadeiro, sincero, começa com oração, intercessão. E nós lemos sobre a oração de Abacuque, que orou: ouvi, Senhor, a tua palavra, temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Que nós ouvimos a palavra do Senhor e nós tememos, e nós também pedimos ao Senhor: aviva, ó Senhor, a minha vida no meio dos anos. Mas hoje nós vamos ver a terceira letra, que é a letra V. Então, aliás, o quarto sinal, né, de um avivamento é a letra V. E veja aqui em 2 Crônicas, capítulo 34, e nós vamos ler de versículo 15 até versículo 27. Aqui é um momento que Josias, né, um bom rei, está restaurando, né, a casa de Deus, e ele mandou os sacerdotes, né, para ir à casa do Senhor, que tinha sido realmente desprezado, né? E a casa de Deus estava sendo desprezado naquela época. Veja o versículo 14, quando eles foram à casa de Deus, a Bíblia diz: tirando eles o dinheiro que tinha trazido à casa do Senhor, Elquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Elquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Elquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Elquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Elquias
e Aicão, filho de Safã, e Abdão, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, filho do rei, dizendo: Ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito no livro. A Bíblia fala, então eles foram e eles levavam esse livro para o profeta naquela época. E veja o versículo 27. A Bíblia diz que a profeta deu a palavra para Josias: porquanto teu coração se enterneceu e se te humilhastes perante Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar e contra os seus habitantes, que te humilhastes perante mim, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Nós podemos ver aqui nessa passagem como que Josias, mesmo sendo um bom rei, ele tinha o desejo de fazer o certo perante Deus. E daí, quando eles foram reparar e reformar a casa de Deus, eles acharam a palavra de Deus. Então, um avivamento aconteceu depois desse achado, realmente transformou o país naquela época. E realmente um bom sinal de um avivamento pessoal começa com a letra V, volta a palavra de Deus. Eles voltaram à palavra de Deus. A Bíblia diz, versículo 27, ouvindo suas palavras, aí ele humilhou-se perante Deus. Realmente impossível falarmos sobre avivamento sem falar sobre a Bíblia. Na África do Sul, na Coreia do Sul, os países de Gales, e todo lugar onde que nós encontramos histórias sobre avivamento, sempre as pessoas, os povos, retornaram às Escrituras. Realmente o avivamento que não produz fome pela palavra não é legítimo. Todas as vezes que o verdadeiro avivamento chegou, a primeira coisa que o povo fez foi ouvir e observar a palavra de Deus. Nós podemos ver aqui no nosso texto como Ilquias, ele encontra o livro da lei. Então o povo se desviara de Deus, quebraram a aliança. E quando o livro foi lido, o rei rasgou suas vestes. Então ele quis voltar à palavra de Deus. E Josias até destruiu os ídolos, as imagens de escultura. Ele aboliu os médiums e feiticeiros daquela época. E eles voltaram à palavra do Senhor. Então a palavra de Deus nos ensina, como o salmista orou: vivifica-me segundo a tua palavra. Então o avivamento, quando a pessoa vai valorizar a palavra de Deus. Uma marca que foi evidente na vida de Josias foi valorização da palavra de Deus. Então daí a palavra de Deus começa a tomar um lugar de importância na vida da pessoa. A palavra de Deus é a palavra que vivifica, que renova. E nós podemos ver como a palavra de Deus realmente é viva, é eficaz. Então os avivamentos genuínos são produtos de um retorno às Escrituras Sagradas. E realmente, o que esse mundo necessita, realmente é a palavra de Deus, é o Evangelho. O que vai transformar a presente situação é a transformação dos corações das pessoas. Quantos ouviram falar de Charles Darwin, né? Charles Darwin é muito conhecido, né? Foi ele que é chamado o pai da teoria de evolução. Em 1833 ele viajou no mundo inteiro. Ele visitou as ilhas dos Pacíficos à procura do famoso link perdido.
E ao invés disso, quando ele chegou naquelas ilhas, ele não encontrou o link perdido, ele encontrou pessoas vivendo como canibais. Ele encontrou um lugar de muita miséria. Ele encontrou um lugar de doença e morte. E as pessoas realmente estavam vivendo de maneira muito devassa. Depois de estudar aquele povo naquela época, ele registrou no seu jornal. Ele decidiu que esse povo, esses canibais, ainda não evoluíram o suficiente. Eles eram sub-humanos. Ele não nem classificou como humanos. Ele classificou como sub-humanos. E eles estavam vivendo numa fase de evolução muito atrasada. Ele declarou que só a evolução com milhões, talvez 3.000 anos, que eles podiam chegar até onde os civilizados estavam. Precisava de evoluir mais. Daí passou mais de 30 anos, verdade, 34 anos mais tarde, Darwin ele voltou para aquelas mesmas ilhas. E quando ele desceu seu navio, ele encontrou um lugar que foi transformado num paraíso. Aquele mesmo lugar que antes era doença, miséria e morte e canibais, ele encontrou famílias, ele encontrou escolas, ele encontrou hospitais, ele encontrou pessoas vivendo em casas como famílias, ao invés de vivendo como canibais. Ele ficou tão admirado que ele perguntou o que havia acontecido para transformar aquela miséria para um paraíso. E eles responderam que havia 30 anos, o missionário João Patton chegou pregando a palavra de Deus, trazendo o Evangelho, e eles aceitaram a sua mensagem. Não foi a evolução de Darwin, mas foi o Evangelho de Cristo que transformou aquele lugar num paraíso. O link perdido de Darwin ainda continua perdido por aí, enquanto muitas vidas perdidas já foram salvas pelo Evangelho de Cristo. A resposta que esse mundo necessita é a palavra de Deus. Como Paulo ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. O grande avivamento que impactou Inglaterra e pôs a fim à escravidão teve seu início com John Wesley. O que acabou com a escravidão na Europa começou com um avivamento. Não foi os programas sociais, mas foi a palavra de Deus que transformou o coração das pessoas que estavam escutando a mensagem do pregador John Wesley. John Wesley estava escutando uma exposição no trecho de Romanos quando ele sentiu no seu coração realmente grandemente aquecido pela palavra de Deus, e ele se converteu e começou a pregar. Ele disse: eu sou homem de um livro só. Então nós podemos ver que realmente valorize, volta à palavra de Deus, é um bom sinal de um avivamento. Mas no último letra que nós vimos, o último sinal que nós vimos também, aquela palavra aviva, acaba com a letra A, que é amor ao próximo. Quando nós voltamos a vivificar, a experimentar um avivamento, realmente vai mudar a maneira que nós tratamos um ao outro. Nós podemos ver em Atos, no dia de Pentecostes, como que Deus realmente trouxe a igreja para nascer e para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz, naquele dia, havia 3.000 almas que se converteram e foram batizados naquele dia. Mas a Bíblia diz também em Atos 2, versículo 46, e perseverando unânimes
todos os dias, no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Um avivamento realmente vai unir a igreja. Vai unir a igreja para levar a palavra de Deus a toda a criatura. O dia de Pentecostes foi um mover do Espírito Santo na vida dos discípulos. E nós podemos ver que como todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Nós podemos ver como que a igreja, a partir daquele momento, tinha um foco. Eles estavam focos em Cristo e em levar o Evangelho a toda a criatura. Focados em levar Cristo para esse mundo. Realmente, o crente avivado se torna um crente envolvido na missão de Deus. Deus quer que nós, como igreja, sejamos uma luz e sal aqui no mundo nesse momento. E realmente, como Dale Moody disse, pequenos números não fazem nenhuma diferença para Deus. Não há nada pequeno se Deus estiver nele. O importante é que Deus está no meio de nós, agindo através das nossas vidas, para trazer honra e glória ao seu santo nome. Que nesses momentos nós entendemos o que pode sarar a nossa terra é quando o povo de Deus ora e se humilhar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus caminhos. Deus sarará a terra. A resposta, a solução está conosco. Vamos orar, que Deus aviva-nos no meio dos anos. Vamos ouvir essa música e vamos refletir e orar em nossos lugares e pedir que Deus faça uma obra nesse momento. Tiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamor. Preciso do Senhor quando o mar calmo estiver. Preciso do Senhor.